Vamos resolver o problema 9.21 do Alexander Sadico. Esse exercício ele é meio similar ao anterior, no entanto, aqui no item C a gente vai ver algo novo. Bom, vamos lá. Vamos resolver o primeiro e nós sabemos que precisamos escrever essas grandezas aqui em termos dos seus fazores. Aí provavelmente nós vamos passar para a notação retangular e da notação retangular a gente volta para polar e dessa forma consegue obter a f de t. Bom, o cosseno, nós definimos, né, o nosso fazor como a parte real da notação de Euler. Então o cosseno ele já sai direto. Então essa primeira parte aqui, esse 5 cosseno de 2t mais 15 graus, isso é direto 5, uma fase de 15 graus. Agora aqui nós temos um menos seno, né? Então um menos seno 4 seno de 2t menos 30 graus, isso eu tenho que escrever em termos de um cosseno. Vamos pegar aquele gráficozinho que a gente estava usando para a gente verificar qual é a transformação. Dessa maneira a gente não precisa ficar decorando todas aquelas relações trigonométricas. Vamos pôr aqui no canto, olha, o menos cosseno ele está aqui para cima. Isso aqui é o mais, o menos está para cá. Então o que eu faço? Se eu estou no sentido horário, eu subtraio 90 graus. Se eu vou para o sentido anti-horário, eu somo 90 graus. Então, se eu somar 90 graus no cosseno, eu vou para o menos seno. Então, isso daqui vai ficar como 4 cosseno de 2t menos 30 mais 90. Isso vai nos dar mais 60 graus. E o fazor para isso daqui é o 4 com uma fase de 60 graus. Bom, agora vamos pegar essas duas informações aqui, esses dois fazores da notação polar e vamos escrevê-los em algum local. Eu vou escrever, vamos fazer igual nós fizemos na última aula. Vamos abrir o Scilab. Temos aqui o Scilab bem nesse cantinho. Bom, das últimas aulas eu acho que eu tenho já reservado aqui, ó, as informações. Tá tudo aqui, ó. Vendo? Então eu não vou digitar tudo não. Vou só mudar os valores, ó. 5 cosseno, lembrando que o D ele é porque eu quero em grau, né? Cosseno de 15. O 5 está multiplicando aqui também e aqui a gente tem o 15. Desse lado, lembra que o menos, pessoal, olha, esse eu peguei menos 4 aqui, ó, esse menos. Então, se eu tomei o menos, tudo isso daqui é esse fazor. Então eu vou ter que pôr um sinal de mais. Não posso esquecer disso. A fase é 4 e o ângulo é 60. Mesma coisa aqui. Damos um Enter. Aqui está nosso número complexo. Tá? Só que eu quero ele na notação polar. Aqui eu não consigo fazer isso, tá? Vamos ver se ele calcula aqui para a gente, ó. Valor absoluto de Z. 8,32. Ele calculou para a gente o valor absoluto de Z. Eu tinha tentado feito aqui a raiz quadrada, ele não entendeu o S. Ah, tá. É que eu errei, né? Não é SRQT, é SQRT. Mas, ó, o absoluto de Z, ele me dá o módulo. Tá? Aqui a gente tem aqui o módulo de Z, é o valor absoluto. Vamos tentar calcular como a gente consegue calcular o ângulo aqui no Scilab também. Pode tentar encontrar o ângulo, né, como a tangente, né, o arco tangente de quem? Será que a gente consegue colocar imaginário de Z dividido pelo real de Z? E para a gente ter esse valor em graus, a gente pode fazer aqui 180 dividido por π. Bom, ele não sabe quem que é o imaginário de Z. Vai ter que vir aqui, colocar os valores. Vamos lá, pessoal. Olha, vamos aqui, ó. Eu escrevi uma expressãozinha aqui. Para a gente calcular o ângulo, eu vou calcular o arco tangente da parte imaginária de Z dividido pela parte real de Z. Vezes 180 dividido por π. Esse daqui, real de Z, já calculamos. Aqui, ó, 6,83. 6 é ponto aqui, tá? 3. E a parte real, desculpa, a parte imaginária, ela é 4,76. 4,76. Ele não sabe quem que é o π. R$ 34,87 graus, né? Valor aproximado. Então vamos só recapitular algumas informações que a gente teve aqui, ó. Eu vou escrever, aqui está o nosso número complexo Z. Ele contempla esses dois fazores, aqui usando a notação de Euler para poder escrever isso na forma retangular. Tá? Vamos colocar ele aqui, já que está escrito aqui,
Vou aumentar aqui a tela. Se nós dermos um Enter, esse é meu número Z. Tá? Bom, algumas dicas aqui, pessoal. Imagem de Z, vamos chamar de A, só para vocês saberem. Imagem de Z. Olha, ele me retorna o imaginário de Z, o número imaginário. Se eu chamar de B, a parte real de Z, isso aqui é meu B, ele retorna o número real. Dessa maneira, a gente pode calcular qual é o valor absoluto de Z. Ele deu isso aqui. Ele já calculou o módulo do número complexo Z. Tá? E podemos calcular também o ângulo. Olha, o ângulo é o arco tangente. Eu vou mudar aqui para vocês, ó, só para vocês entenderem. É o arco tangente de quem? Da parte imaginária. Então, é o imaginário de Z, parte imaginária de Z, dividido pela parte real de Z. Aí eu multipliquei por 180 dividido por π, porque aqui eu estou transformando já em graus. Tá? Isso daqui, ó, essa parte aqui é uma conversão para graus. Quando a gente faz isso, a gente tem um ângulo de 34,86. Vamos pegar esse valor e escrever na nossa planilhinha. Então, a nossa f de t ela é igual a 6,83 mais j 4,76. Okay? Essa é a notação retangular, mas isso daqui é a mesma coisa que a parte real, o módulo, né, que nós calculamos, 8,32, com uma fase de 34,86 graus, tá bom? Só que eu tenho que devolver o meu resultado na notação do domínio do tempo, não no domínio dos fasores. A minha frequência angular aqui é 2, tá? Então, a nossa f de t ela vai ser igual a 8,32 cosseno de 2t mais 34,86 graus. Então, está aqui o nosso resultado, nosso primeiro resultado. Sempre a gente tem que devolver o resultado da forma que nós pegamos, né? Se a gente pegou ele na notação do domínio do tempo, que é em termos dos cossenos e senos, a gente devolve o resultado da mesma maneira. Por outro lado, vamos resolver o item B. Nós temos que uma g de t é igual a 8 seno t mais 4 cosseno de t mais 50. Ó, vamos chover no molhado, né? Aqui, essa notação fasorial, ela é direta. Aqui a gente vai ter que usar o nosso gráficozinho lá em cima. Isso daqui é 4, uma fase de 50 graus. E aqui, olha, se eu tiver num cosseno para ir para um seno, eu preciso subtrair 90 graus. Então, isso daqui vai me fornecer 8 cosseno de t menos 90 graus. Isso daqui é 8 com uma fase de menos 90. Nós já vimos que isso daqui é a mesma coisa do que menos 8j. Ah, por que você está falando que isso é menos 8j? Vamos pegar o Scilab. Vamos limpar aqui o nosso console. Tá? Vamos pegar aqui o número complexo z. A amplitude é 8 e o ângulo é menos 90. Tá aqui, ó. A parte real é 0, a parte imaginária menos 8. Tá? É o que a gente tem aqui, tá? E nosso resultado. Ah, mas puta, eu tenho que fazer isso lá no Scilab? Não, não precisa. Você pode vir, eu vou fazer aqui, depois eu vou apagar. Pego o plano complexo. O imaginário cresce para cá, o real para cá. Eu tenho 8 com uma fase de menos 90. A parte real está aqui, é sempre em relação a esse. Se é negativo, é no sentido horário. Está aqui, menos j. Tem um 8 multiplicado. Então, basta escrever esse número complexo lá no Scilab. Está aqui o nosso Scilab. Então, ele está aqui para a gente. Vamos pegar de novo o nosso número z, aqui, onde nós temos a primeira parte. Né? Vamos colocar ela aqui, né? Igual 8 menos 90, aí aqui vai ser 4, coincidiu com o ângulo 50. Damos um Enter, está aqui o nosso número complexo Z. Bom, precisamos fazer tudo aquilo de novo. Olha. Vamos lá, aqui está o ângulo, menos 62,48. Vamos achar o valor absoluto. Aqui, 5,56. Olha. Então aqui está a notação retangular, aqui está a fase e aqui está o valor absoluto. Podemos pensar no próximo exercício, fazer uma rotininha para o Scilab, né? De tal maneira que a gente coloca o A e o B
E a gente já vai ter tudo isso já calculado. Podemos pensar nisso. Então, o número complexo g de t, ele é igual, deixa eu pegar os valores aqui, 2,57 menos j 4,93. Isso pode ser escrito também como 5,57 com uma fase de menos 62,49. Bom, vou escrever isso em termos das senoides, né? G de t é 5,57 cosseno de t menos 62,49 graus. Então está aqui a G de t. Podemos partir para C, onde nós vamos verificar uma coisinha um pouquinho diferente, né? Uma H de t igual a uma integral de 0 a t, 10 cosseno 40t mais 50 seno de 40t. Tudo isso em dt. Vou resolver isso daqui. Então nós vamos verificar algumas informações que eu vou trazer aqui com vocês. Nós definimos, né? Vou colocar aqui. Vou usar uma... Vamos fazer aqui. Nós definimos o nosso fazor da seguinte maneira. Nós falamos que ele era um v de t, uma amplitude, cosseno de ômega t, mais uma fase. Isso daqui nós confirmamos que era a parte real, poderíamos escrever como a parte real de um fazor v e elevado a j ômega t. Então, como ficaria a derivada dv dt em relação ao tempo? Eu vou derivar essa parte que está aqui. A derivada do cosseno vai dar um menos seno, né? Eu derivo o argumento, né, em relação ao tempo, então fica ômega Vm seno de ômega t mais uma determinada fase. Nós verificamos em exercícios anteriores, eu vou trazer aqui, que se nós estamos em um cosseno e queremos escrever um menos seno, porque a gente tem um menos seno, basta somar 90 graus ao que está aqui. Então, reescrevendo isso em termos de um cosseno, vai ficar igual a ômega Vm cosseno de ômega t mais φ mais 90 graus. Vamos escrever isso em termos daquela definição fasorial que nós verificamos, né? Essa que está aqui em cima. A derivada dv dt vai ficar igual a menos... Vai ficar com uma parte real, ômega Vm, que é a amplitude. Agora, tudo isso daqui, olha, quando era um cosseno, eu não escrevi em termos da notação de Euler, vou fazer a mesma coisa. Vai ficar E elevado a j ômega t, E elevado a j φ, E elevado a j 90 graus. Bom, beleza. Se a gente olhar, tudo que for a fase aqui, vezes o Vm, né, é o nosso fazor, né, que a gente definiu como fazor. No entanto, aparece esse termo a mais aqui. Na notação de Euler, pessoal, a gente tem que E elevado a j 90 graus, isso é igual a cosseno de 90 mais j seno de 90 graus. O cosseno de 90 é 0, o seno de 90 é 1. Então, E elevado a j 90 graus, isso é igual a somente a parte imaginária, é um número imaginário puro. Então, essa outra parte aqui, nós podemos reescrevê-lo como a parte real de ômega. Aí, o que for Vm e Jφ, eu vou escrever como fazor V, vezes, ainda sobra um elevado a j ômega t. Interessa para a gente. Então, derivar na notação fasorial equivale a multiplicar o nosso fazor, né? Vamos colocar na notação fasorial aqui. A derivada, né, aqui temporal, e que na notação fasorial, a derivada temporal equivale a multiplicar por jv, né? J ômega v. Então, isso fica para o caso de uma derivada, usando toda essa notação. Vamos fazer, então, a derivada. Vamos derivar aquela expressão lá. Como ficaria a derivada da v de t dt? Bom, a v de t, eu sei que é Vm integral, né? Vm cosseno de ômega t mais uma determinada fase, certo? Vamos para cá, para a gente ir lá para cima. Isso aqui é a minha derivada, a minha integral. Quanto que vale a integral de cosseno? A integral de cosseno vale seno. Então, tudo isso daqui fica como... Bom, a gente tem que fazer uma mudança de variável, né?
Vamos chamar de U, ômega t mais φ. E du, dt, igual a ômega. Portanto, dt, que me interessa, é 1 sobre ômega du. Então, aquela derivada lá em cima, ela vai ficar de m dividido por ômega, cosseno de u vezes du. A integral disso daqui vai dar v sobre m sobre ômega, seno de u. Mas u é ômega t mais φ. Bom, de novo aqui, olha, se eu estou num cosseno e quero vir para um seno, eu tenho que subtrair 90. Então, toda essa integral, ela pode ser escrita como 1 sobre ômega Vm cosseno de ômega t mais φ menos 90 graus. Para manter igual estava antes, eu poderia usar a notação de Euler, né, ou escrever na notação fasorial. Isso é 1 sobre ômega Vm com uma fase φ menos 90, né? Menos 90 graus. Bom, isso daqui, pessoal, é o produto deles, né? Quando eu tenho, por exemplo, na notação de Euler, né, a exponencial é 1 sobre ômega Vm elevado a jφ menos 90 graus. Isso é a mesma coisa que e elevado a jφ vezes e elevado a j menos j 90 graus vezes o Vm sobre ômega. Bom, isso daqui a gente já viu, isso vale menos j. Então, tudo isso é menos j sobre ômega Vm com uma fase φ. Isso, então, é menos j sobre ômega fasor V. Tá? Porque o fasor V, né, eu não escrevi aqui, mas isso daqui é Vm com uma fase φ. Isso aqui é o fasor V. Então, olha, integrar um fasor é multiplicá-lo por menos j ômega vezes o próprio fasor. Então, é esses dois resultados que eu quero usar nesse exercício no item C. Esse daqui. Eu vou deixar meio torto aqui porque não está longe a integral, né? Vamos escrever aqui. Integral da V de t dt na notação fasorial. Ela pode ser substituída. Isso aqui é uma via dupla, né? Por menos j sobre ômega fasor V. Então, esse resultado eu vou colocá-lo lá também. Bom, deixei os dois valores destacados aqui. O que nós precisamos fazer aqui de antemão? A primeira coisa que a gente tem que fazer é pegar esse seno aqui e escrever em termos de cosseno. Quando a gente faz isso, isso vai ficar 50 cosseno 40t menos 90. Então, na notação fasorial, isso nos dá menos j50. Esse daqui, ele vai fornecer para a gente 10 fase 40 graus. Forma 10, uma fase 0. Então, se a gente definir esse cara aqui como um fasor V e esse como um fasor V1, a nossa h de t ela vai ficar com quem? Quando eu derivo o fasor V, quando eu integro o fasor V, surge um menos j sobre ômega. Vai surgir um j sobre ômega daqui e esse daqui também. Vamos abrir um parênteses. E o próprio fasor V. Quem é o fasor V? 10 com uma fase de 0. Mais esse daqui, que é menos j50. Bom, lembrando que esse ômega aqui vale 40. Então, eu tenho que o meu h de t vai ser igual a menos j sobre 40, que multiplica 10 menos j50. Bom, vamos pegar esses valores e colocar lá no nosso Scilab, né? Que ele já calcula para a gente ganha tempo. Não precisa ficar perdendo tempo com isso. Vamos limpar o console, para ficar tudo limpinho. Vamos escrever o nosso z. Esse nosso z ele vai ser igual a 1 dividido por 40, vou pôr entre parênteses aqui, vezes quem? 10 menos 50 vezes porcentagem i. Então, está aqui nosso número complexo. Agora eu quero calcular a nossa notação retangular. Eu vou pegar o absoluto de z, notação polar. Vale 1,22 e agora eu quero calcular o arco tangente dele também. Aqui o arco tangente. Menos 78. Só uma correção aqui, ó. Aqui é menos j sobre 40, tá? Então a gente vai ter que voltar no Scilab
E quando a gente definiu o z, aqui a gente esqueci de colocar o menos j, né? Então vamos pôr menos vezes porcentagem i. Aí a gente tem um número complexo. Agora a gente consegue fazer para calcular o módulo de z, continua sendo igual, e o ângulo dele. Então, podemos colocar esses valores aqui para a gente. Bom, nós já estamos reorganizando aqui. Esse cara aqui para a gente, então, ele vai fornecer menos 1,25, menos j, 0,25. Na notação polar, isso é 1,27, uma fase de 11,31. Lembrando que há dois ângulos, né, pessoal? Se eu estiver no sentido horário, né, no sentido anti-horário, eu tenho 11. Mas se eu for no sentido oposto, como seria? Vamos ver duas coisinhas aqui rapidinho, olha. Esse ângulo de 11,31, a gente tem que saber interpretá-lo. Eu coloquei aqui um gráficozinho para a gente entender. O número complexo, olha, ele está aqui nesse terceiro quadrante. O ângulo que ele calculou, o Scilab, é esse ângulo aqui em relação a essa horizontal. Então, o ângulo que eu preciso escrever, ou ele é 180 mais 11, ou 180 menos 11, que seria esse, tá? Então, vamos usar o menor, que seria 180 menos 11. Isso vai dar mais ou menos 169, né? Eu vou esquecer os quebradinhos, né? Então, a gente pode escrever isso daqui da seguinte forma. Melhor a gente ir para uma outra folha, né? Vou apagar isso aqui. Feita essa ressalva do ângulo, tá? Esperto quanto a ele. A gente pode escrever que o número complexo h, na notação no domínio do tempo, é 1,27 cosseno de 40 menos 169 graus. O nosso número complexo, a gente calculou todas as expressões A, B e C. Podemos finalizar aqui o problema 9.21 do Alexander Sadiko e nos vemos numa próxima resolução.